Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. A economia circular surge como uma alternativa sustentável em resposta a uma cultura de consumo que associa o desenvolvimento econômico ao melhor uso dos recursos naturais. Hoje vamos falar de ESG e economia circular. Participam do programa Júlia Lucchesi, que é gestora de projetos de sustentabilidade, economia circular e ESG. Edmund Sakai, diretor regional da sede mundial da ONG Internacional Médica, Operation Smile. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir também as notícias do mundo com a repórter Mayra Lopes, de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Edmund. Bom dia, a Júlia. E bom dia a todos vocês que estão em sintonia aqui com Perspectiva, aqui na Rádio Brasil Atual. Devido a problemas técnicos, a gente não teve condições de conversar. Eu ia falar o destaque da semana, mas nós estamos vivendo um período muito difícil no país, Franklin, com ataques à democracia, problemas com o Supremo, o presidente da República. Franklin, como é que você tem visto a cobertura da imprensa nesse ambiente? Olha, eu vejo ela meio dividida, né? Tem uma parte da imprensa que realmente está na defesa da democracia, que acho que é fundamental até para a sobrevivência do país, né? Com uma sociedade, digamos, minimamente civilizada, né? Precisa viver num regime democrático, e ter uma parcela da mídia, por sorte pequena, mas que ela ainda faz bastante ruído, que realmente não aposta nesse caminho, né? Apoiando, às vezes, atitudes, digamos, impensadas e até, digamos, pouco civilizadas do poder central no Brasil. Muito bem, agora vamos apresentar os nossos convidados. Bom dia, Júlia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Edmund. Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar de ESG, economia circular. Quem está nos ouvindo agora pergunta, ESG? O que é ESG, Júlia? ESG, na verdade, é uma sigla em inglês, né? Environmental, Social and Governance. Em português, a gente fala que é ESG, Ambiental, Social e Governança. Na verdade, é um termo que é quase que uma revolução do que a gente já vem entendendo e trabalhando enquanto sustentabilidade, né, na sociedade nos últimos tempos. E é um termo que ele precisou, na verdade, ser criado ou colocado dessa maneira porque os investimentos nas empresas começaram e acabam sendo cada vez mais balizados por esses critérios, né, ambientais, sociais e de governança, de como a empresa internamente se organiza, trabalha com diversidade, transparência social, né, o quanto que ela tem feito de projetos para fora do âmbito dela de atuação, né, então de impacto social, e ambiental, como ela está também em relação à maneira como ela produz, e coloca os serviços, né, os produtos, entendendo que, assim, na verdade, é um risco para o próprio negócio se acabar a água, né, se a gente tem uma empresa que depende de água, então, para além de uma questão das empresas entenderem que precisa ser feito, tem um ponto aí que abala os negócios. Ao longo do programa nós vamos conversar se as empresas compreendem o momento que a gente passa e a importância da economia circular e do ESG. Bom dia, Edmund. Bom dia, João. Bom dia, Franklin. Bom dia, Júlia. É um grande prazer poder estar com vocês aqui no Observatório. Edmund, o que nós temos assistido hoje é um aumento da desigualdade no país. Eu queria começar com você na nossa entrevista, você falando um pouco da importância do terceiro setor neste momento para o país. Olha, a gente percebeu, né, durante a pandemia, que o terceiro setor ele contribuiu significativamente, né, para a nossa sociedade por meio das doações. Teoricamente, a gente entende o terceiro setor como sendo aqueles agentes que vão entrar, trabalhar em temas em que o Estado não consegue, por N razões, não consegue entregar os devidos serviços. Então, a gente percebeu na pandemia que, com essas, doações, nós chegamos a mais de 6 bilhões de reais de doações,
Isso aqui foi um recorde, né, na história da cultura da doação aqui no país. Então, essas doações realmente foram enviadas para as pessoas vivendo em estado de vulnerabilidade. Portanto, terceiro setor, como sempre digo, né, empresas, governo e terceiro setor são players fundamentais para a gente manter a sociedade de uma forma mais justa. Edmundo, você tocou num aspecto que eu considero fundamental. Durante a pandemia, houve um aumento nas contribuições para que as organizações da sociedade civil pudessem desenvolver projetos, né? Inclusive pelas dificuldades que elas estavam passando, né? Devido à crise na economia. Você acredita que essa bolha de solidariedade deve continuar no pós-pandemia? Boa pergunta, João. Isso é o que realmente nós estamos analisando aqui no país. Eu vou fazer uma rápida comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos existe uma cultura de doação bastante forte, então lá esse trabalho de doação é bastante contínuo. O Brasil, ele, de uma forma geral, ele acaba seguindo a mesma esteira, né, da cultura norte-americana. O Brasil hoje, ainda, claro, não tem uma cultura de doação bastante sólida. Na pandemia, como você muito bem disse, né, uma doação ela foi bastante forte aqui no país, né, nós temos dados a respeito disso, ou seja, mais de 6 bilhões de reais. E nós esperamos que essa cultura de doação ela continue vigorando aqui no país. Né? A sociedade civil ela está bastante mobilizada, ela está fazendo campanhas de conscientização, né? E, além dessas campanhas de conscientização sobre a doação, a gente percebe o papel dos consumidores. Hoje, muito mais exigentes, eles vêm pressionando cada vez mais as empresas para que elas tenham esse papel fundamental em sua responsabilidade social. Então, baseado nessas constatações, a gente crê que essa cultura de doação ela continue. Ela deu uma baixada agora, o nível de doações, mas ela continua. Então, sociedade civil, empresas, consumidores, esse trio, ele ajuda bastante para que essa cultura de doação continue a se desenrolar aqui no país. Esperamos que você tenha razão. Esperamos que sim. O terceiro setor depende muito dessas contribuições para que possa continuar crescendo e dar uma resposta adequada no pós-pandemia, que deverá ter crise econômica, desemprego e etc. Júlia, um levantamento feito pelo Google Trends mostra que a busca pelo termo ESG no Brasil triplicou nos últimos 12 meses, até fevereiro de 2022, agora, 2 meses atrás. Você acredita que a adesão do ESG nas empresas é proporcional ao interesse mostrado nesta pesquisa? Sim, acho que sem dúvida. O interesse das empresas acho que segue bastante um panorama global que a gente vive, né, de mudanças climáticas, né, onde o próprio Covid, a pandemia, vem dessas alterações de como nós, espécie humana, vem ocupando, e nesse entendimento de que a gente precisa fazer algo diferente, né? Então, o ESG, realmente, nos últimos tempos, nesse último ano, vem crescendo, porque, de fato, globalmente, investidores vêm entendendo que a gente precisa fazer diferente, então as empresas têm olhado, sim, de uma maneira diferente, por uma questão aí de sobrevivência, né? Por onde elas devem começar essas práticas do ESG? Eu me recordo, em programas anteriores, o Frank deve lembrar também, que o CNI, a Federação Nacional das Empresas, fez uma pesquisa, se não me engano, em 2019, mostrando que algumas empresas não sabiam o que era economia circular, mas tinham algumas práticas internas e não tinham consciência que aquelas práticas faziam parte da economia circular. Em relação ao ESG, esse fenômeno se repete também? Sim, eu acho que vai pegando um pouco da moda, né? A gente tem isso com sustentabilidade, agora tudo é ESG, daí foi para economia circular, agora é tudo ESG, de fato as pessoas às vezes falam sem de fato aplicar e fica distante, né, do dia a dia, mas acho que o primeiro passo de fato é fazer quase que esse double check, entendeu? Entender as operações da empresa, né, o dia a dia, se for uma empresa que tem uma fábrica, entender como você pode diminuir a geração de resíduos, por exemplo, reutilizar,
entender qual que é a cadeia de valor da empresa, quais são os fornecedores, da onde vem o recurso, né? Então, se é uma empresa, por exemplo, de alumínio, da onde está vindo a bauxita para produzir, qual que é a interação com a comunidade do entorno, como esse alumínio vai chegar, né, na mão do consumidor em formato de produto. Então, acho que, de fato, tem que descer aí para o dia a dia da operação e de serviços para que possa ser entendido, porque senão fica só um termo bonito, pouco palpável, né? O desafio é grande, Edmond. Bastante, né? Bastante. Muito bem. E como sensibilizar essas empresas, Edmond? Você, que já teve uma experiência no mercado e agora trabalha no terceiro setor, você já teve dos dois lados do balcão. Como sensibilizar as empresas a respeito da importância de se trabalhar, de ter uma visão clara da importância do social e da sustentabilidade? Isso, eu acho que é bem simples. É dinheiro, é investidores. Todas as empresas precisam de investidores. E, claro, hoje os investidores, né? Aí, de novo, com a pressão por parte dos consumidores, as empresas elas são exigidas para que tenham, para que eles foquem, né, na governança, no social e no ambiental. E, claro, focando nesses 3 pilares, eles atraem investidores. Os investidores, eles colocam os seus ingredientes, por quê? Porque dá lucro, né? Já foi provado que aqui, por exemplo, na pandemia, quais foram as empresas que tiveram que mantiveram os seus lucros? São aquelas empresas que implementaram os pilares do ESG. Júlia, quais são as principais dificuldades para sensibilizar as empresas? Eu acho que isso que o Edmond trouxe, né? Acho que a questão econômica, em muitos casos, acaba sendo balanço. Então, quando tem esse apelo, entender que é competitivo, né? Entrar, eu acho que o que acaba sendo desafiador porque exige da empresa talvez uma mudança, né? Uma revisão de processos, produtos, e que isso às vezes é complexo, né? Então, de fato, para não cair no tal do greenwashing, que a gente faça só uma ação que permita o consumidor, mas que seja efetiva, vai precisar mexer dentro da casa, né? Então, isso dependendo do tipo da empresa, das lideranças, né? Se as lideranças não comprarem, isso é difícil que aconteça, né? Uma mudança efetiva. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem O desmatamento global cai, mas florestas tropicais continuam ameaçadas. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura publicou um relatório que mostra que a taxa em que as florestas estão desaparecendo diminuiu quase 30% desde a primeira década do século até o período de 2010 e 2018. Mas, segundo o estudo, as florestas tropicais ainda estão sob a maior ameaça, seja pela criação de gado na América do Sul ou pela expansão de terras agrícolas. O levantamento da FAO aponta que o desmatamento anual caiu cerca de 29%. As perdas líquidas da área florestal caíram mais da metade durante o período avaliado pela agência da ONU, diminuindo de 6,8 milhões de hectares para 3,1 milhões de hectares anuais em quase 2 décadas. Analisando por região, o maior desmatamento ocorreu na América do Sul, que reduziu suas reservas florestais em 68 milhões de hectares. Apesar de ser o continente com a maior taxa, o desmatamento de fato diminuiu na América do Sul, como aconteceu no sul e no sudeste da Ásia. Segundo a FAO, a perda de florestas tropicais foi responsável por mais de 90% do desmatamento global de 2000 a 2018, em 157 milhões de hectares. A área é equivalente ao tamanho da Europa Ocidental. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre ESG e economia circular, com a Júlia Lucchesi e o Edmond Sakai. Segundo uma pesquisa feita em 2017 pela consultoria The Boston Group, empresas com desempenho superior em áreas ambientais, sociais e de governança são mais valorizadas do que as que não incorporam questões ESG em seus negócios. Bom,
de 2017, já uma pesquisa tem quase 5 anos já, né? De 2017 até agora, o que mudou nesse cenário, Júlia? Eu acho que, de fato, aumentou o movimento, né? Então, a gente tem, principalmente, um evento global que é importante, que é a Conferência de Mudanças Climáticas, que acontece anualmente, a última que foi no passado em Glasgow, né? Trouxe essa urgência do planeta e das empresas, para além dos governos federais, também trazerem metas aí de redução. As próprias empresas estão se comprometendo, então acho que tem aí uma consciência global de que é preciso ser feito e que a gente tem prazo, então até 2050 a gente precisa garantir aí emissões zero, né, das empresas. Edmund, quais os benefícios que as práticas de ESG podem proporcionar ao cenário econômico atual? Bom, se a gente for pensar no foco do social, por exemplo, que é basicamente a empresa focando nos seus colaboradores, a gente vai ter trabalhadores, por exemplo, não sendo... a gente vai ter trabalhadores que poderão estar expostos a uma equalização de gênero, né? Ou seja, igualdade de gênero. A gente vai ter trabalhadores que vão estar sendo expostos também, juntamente com a empresa, a trabalhar nessa desigualdade social. Então, como resultado, a empresa focando no lado social, ela vai estar também ajudando a nossa sociedade, com questão de gênero, questão da desigualdade, com questão das éticas, né, dentro do trabalho. Então, existe sim um resultado positivo para a sociedade. Agora sim, novamente com Franklin Valverde. Franklin, você tem informações, você tem aí uma enquete para repercutir com os nossos convidados. É verdade, Joel. Estou aqui com uma enquete. A cada programa que nós realizamos aqui no Observatório do Observatório do Terceiro Setor, seja o Perspectiva, ou Brasil, ou ODS, nós fazemos uma enquete, né? Para saber o que a população, o que os nossos seguidores acham a respeito do tema que nós vamos abordar nos programas. E para o programa de hoje, nós perguntamos: você sabe o que é ESG, né? Que é o Environment, Social and Governance? E o resultado, olha só, 35% disse que sim, contra 65% disse que não sabe o que é. Ou seja, nós temos ainda que ter um trabalho longo, né, para explicar o que vem a ser o ESG para as pessoas, né? Isso é uma novidade. Quem sabe, né? É muito alto, hein, Frank? É verdade. Mas em geral, as pessoas que nos acompanham são pessoas bem informadas, né, Joel? Acho que as pessoas que... se fosse fazer uma pesquisa científica, a população em geral, com certeza esse número cairia drasticamente, né? Então, acho que 35 realmente é um número elevado até, né, se a gente for pensar, né? Mas, enfim, eu tenho uma questão para colocar aí, né, tanto para o Edmond como para a Júlia, né? A Júlia, de uma certa forma, ela abordou um pouquinho, mas acho que a gente poderia dar uma aprofundada no tema que é interessante. Que formas, né? Qual a melhor maneira de criar um diálogo, né? Ou aprofundar, melhor dizendo, que a Júlia, de uma certa forma, iniciou, né? Mas de que forma a gente pode aprofundar esse diálogo entre o ESG e a economia circular? Vamos começar pela Júlia. Eu acho que de fato, né, a economia circular ela traz uma possibilidade prática de colocar isso em ação, né? Porque justamente a economia circular propõe que a gente pare só de tirar da natureza recursos, que a gente produza, que a gente coloque isso para o consumidor e que descarte isso, né? Ela propõe um olhar aí sobre a cadeia toda, né? Então, quando a gente tem essa ótica do ESG, a gente vai buscar ter, a gente olha para o pilar ambiental, práticas ao longo de todas as etapas de produção de um produto que sejam de fato mais coerentes, né? Que diminuam aí riscos de talvez eu usar uma água e devolver essa água de maneira inadequada, né? Ou eu fazer um tipo de plantio que impacte o solo, eu vou buscar uma agricultura regenerativa logo no início da cadeia, né? Numa etapa de entrega disso para o consumidor, eu também vou buscar ofertar isso de uma melhor maneira, talvez com uma embalagem que de fato eu consiga depois garantir a reutilização. Vou buscar efetivamente criar um diálogo com o meu consumidor, onde ele consiga perceber valor, né? E acho que tudo isso trazendo boas práticas internas para a própria empresa, né? O Edmundo falou um pouco disso, não adianta a gente produzir e fazer isso de uma maneira adequada se também as pessoas dentro da empresa não têm um bem-estar, não têm as mesmas possibilidades enquanto gênero. Acho que
dando uma pincelada geral, né? Acho que seria um pouco desse caminho. Edmundo. Bom, eu vou trazer aqui a experiência do Japão. No Japão existe um termo chamado mottainai, que significa não ao desperdício. Mottainá. Mottainai. Mottainá. Isso. E eles fizeram, e várias ONGs no Japão, eles fazem um trabalho muito grande a respeito dessa conscientização, né? Então, mottainai significa não ao desperdício. Então, esse princípio, essa forma de a gente viver a nossa sociedade, ela acho que deveria ser bastante instigada aqui no país, né? Nós, como sendo um país que acolheu bastante, né, povos de vários países, a gente pode trabalhar esse não ao desperdício. Claro, isso aí vai facilitar, ele vai promover a economia circular, vai promover o descarte adequado do lixo. E portanto, esse não ao desperdício, eu acho que é bastante fundamental e ele vem ajudar bastante. Por exemplo, a gente vê hoje, né, essas lojas online aí que alugam ou vendem roupas alugadas, objetos já usados. Isso faz parte, né, de uma conscientização e isso, eu creio que cada vez mais o país ele vai precisar focar, porque como você muito bem disse, né? Quando vem a sua jornalista aí a respeito da Amazônia, a gente está perdendo floresta. A gente está perdendo, a gente está destruindo nossa casa. A gente não vai ter água. A ONU já deixou muito bem claro. Se a gente continuar a desperdiçar água, daqui a 50 anos... E a água que nós temos, a qualidade é duvidosa. Exato, um litro de água é R$50. Não vai nada. 135 cidades do estado de São Paulo têm água contaminada. Né? Exato. Né? Então, a gente pode ver, no norte do país, a água encanada é uma coisa rara lá no norte do país. Então, a gente vai precisar. Isso, se não for por livre e espontânea vontade, vai ser pela força, porque a gente vai chegar no momento que nós não vamos ter água aqui no país. Não somente no país, no mundo. O não ao desperdício é uma possibilidade muito interessante e importante para a nossa sociedade, Júlia. Bastante. Eu me lembro que o Edmundo citou que você pode adquirir roupas usadas. Agora tem uma nova prática. Você paga uma taxa mensal, utiliza a roupa e devolve ela. Você nem precisa levar ela para casa. Eu acho que isso deve prosperar na sociedade. Esse tipo de modelo é incrível, porque de fato a gente entende que a gente não precisa ter só para a gente, né? Que o bem ele pode ser partilhado e com isso você vai buscar, inclusive, desenvolver uma roupa que ela possa ter uma durabilidade maior, né? Porque a gente tem hoje o fast fashion, que é produzir para que as pessoas comprem mais, e aí a gente tem um passivo, um desafio em termos de descarte das roupas imenso, né? Onde países não têm o que fazer e mandam para outros países, né? E esse exemplo deve ser estendido para outros setores da sociedade, né? Com certeza, a gente tem que buscar fazer isso com eletroeletrônicos, tem alguns modelos já de negócio com uso de máquinas de lavar, por exemplo, que você não precisa adquirir a sua, né? Você vai num local e lava a sua roupa. A gente deveria fazer isso para quase tudo, porque, de fato, essa lógica, o Edmundo falou bem disso, não dá para cada um ter mais só o seu. A gente é uma sociedade muito individualizada, a gente tem que aprender com os povos tradicionais a ser mais coletivos, né? Antes de o Frank falar quais são os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, eu quero dar um recado para você, ouvinte. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Frank Valverde.
Então, esse mesmo site que você acabou de citar, Joel, eu convido a todos e a todas, né, o Observatório 3setor.org.br, para fazer uma visita e conhecer uma série de matérias que nós temos lá à disposição de todos e de todas, tratando principalmente de questões ligadas à cidadania. E entre elas, eu quero dar destaque a uma matéria em especial, Joel, uma que diz o seguinte, que a taxa de vacinação infantil cai e o Brasil volta ao patamar de 1987, Joel. Que absurdo. Olha só que retrocesso. Esse é o fenômeno, resultado do fenômeno do negacionismo no país, né? Exatamente, Joel. Exatamente. E olha só, com essa questão que nós tivemos do negacionismo e também da pandemia, tem um dado que não está nessa matéria, mas um dado que agora foi recente, que eu recebi hoje, que é o seguinte, Joel. 500 mil de crianças não foram vacinadas contra a pólio. Olha só a que ponto que nós estamos chegando, né? A campanha de pólio, de vacinação contra a pólio no Brasil é uma das melhores do mundo. E olha só que nesses últimos anos a gente deixou de vacinar 500 mil crianças, né? 500 mil. É um absurdo essa situação que nós estamos vivendo hoje. Devemos voltar esse assunto nos próximos programas, viu, Franklin? Com certeza. Isso, a importância da vacinação. E eu quero dizer também que essa matéria que eu falei sobre a taxa de vacinação infantil e outras que as pessoas entrarem no nosso site para visitar, vão encontrar com a ferramenta de audiodescrição, tá? Que os conteúdos escritos podem ser ouvidos por aquelas pessoas que são deficientes visuais, Joel. Que bom, muito bem. Com a exigência dos consumidores por empresas mais conscientes, algumas campanhas passaram a divulgar iniciativas sustentáveis de baixa efetividade para disfarçar o problema real. Essa técnica é conhecida como greenwash, que é a lavagem verde. Bom, Edmund, como é que nós podemos diferenciar o compromisso real social com esse apelo do marketing? Bom, isso é fundamental. Tem uma matéria, né, da jornalista do Valor, da Nayara Bertão. Eu concordo integralmente com o que ela escreveu. Se a gente quiser realmente ver se a empresa ela tem ações constantes, focadas com relação a essas práticas, basta ver o seguinte. Primeiro, checa se o departamento de sustentabilidade é um departamento autônomo, ou se ele está ligado, está debaixo, tradicionalmente, né, das áreas de RH, marketing ou relações com o investidor. Se ela tiver debaixo dessas áreas aí, significa que a área de socioambiental, a área de sustentabilidade, ela não é uma estratégia da empresa. Outra coisa, precisa ver se a alta liderança ela está lá, porque esse trabalho é um trabalho de cima para baixo. A alta liderança, ela precisa estar incutindo isso na empresa. E por último, claro, né, precisa ver se essas áreas aí, esses trabalhos, eles estão ligados com a área fim da empresa, né? A gente vê, por exemplo, tradicionalmente, as empresas fazendo uma vez por ano, dia da árvore, vamos plantar árvore, ou vamos trocar os copinhos, né, descartáveis por canecas. Se esse trabalho não está ligado com o cerne da empresa, se esse trabalho não está ligado com a pegada da empresa, na sua distribuição, produção, descarte, essa empresa está fazendo o greenwashing. Júlia, como em relação ao que eu acabei de falar, como separar o joio do trigo? É complexo, acho que ainda mais para nós consumidores, que a gente fica distante, né? A gente só vê o produto de fato ali na gôndola, né? E fora que, às vezes, o consumidor, ele muitas vezes acha porque tem um símbolo, por exemplo, da reciclagem, né? E a gente sabe que esse símbolo não quer dizer nada, né? Muitas vezes, em algumas embalagens em que ele está, é um material que não tem possibilidade de retorno na cadeia, né? Então, acho que, de fato, esse caminho de ter um consumidor consciente, informado, que vá atrás para, de fato, entender mais a fundo como a empresa trabalha é fundamental, acho que exige um esforço e por isso que é difícil separar esse joio do trigo, Joel. Vamos falar em relação ao consumidor. Como essa lavagem verde, o consumidor pode perceber que essas empresas
estão utilizando essa prática, Edmundo? Basta ver se esse trabalho é um trabalho pontual da empresa. Né? Uma vez por ano, trabalho de, né, como mencionei, plantar árvore, isso, não vou dizer, claro, 100%, mas isso tende a levar à seguinte conclusão: a empresa está fazendo um trabalho de greenwashing. E, claro, né, várias subdivisões do greenwashing, né? O pinkwashing, o bluewashing, tudo que é washing. Franklin Valverde, você tem informações a respeito das nossas campanhas? Verdade, João. Nós temos review de duas campanhas. A primeira é o Observatório em Movimento, né? O Observatório em Movimento é uma campanha que nós iniciamos durante a pandemia, ouvindo uma série de especialistas qual que é a melhor forma de você viver a pandemia, né? Você passar a pandemia. E hoje, como a pandemia já está lentamente indo embora, como melhor viver após pandemia? Os especialistas dão dicas, informações de como nós podemos viver o mundo de uma forma diferente da que nós vivíamos antes da pandemia. Então, Observatório em Movimento, convido a todos e a todas que entrem no nosso site, observatório3setor.org.br, e lá terão as informações importantes sobre o Observatório em Movimento. E a outra campanha que eu quero dizer é uma nova ferramenta que nós temos, que é Apoie o Terceiro Setor. Tá? É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil que tem projetos em diversas áreas, né? Para saber mais sobre essa ferramenta, que é importantíssima, eu convido a todos e a todas que entrem em apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, o 3 em numeral, e lá terão as informações necessárias sobre essa ferramenta que apoia esses projetos em diversas áreas, né, de atuação. E além disso também, João, aproveitando o embalo, não custa a gente convidar a todos e a todas para nos acompanharem nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, assim como também no YouTube. Edmundo, nós temos que nos reinventar como pessoa no pós-pandemia. Essa crise, né, provocada pela Covid-19, exige que nós nos reinventamos. As empresas deverão fazer a mesma coisa. Como você vê a possibilidade da economia circular no pós-pandemia? Boa pergunta, Joel. Bom, eu vou continuar focando na necessidade das empresas se aterem com relação aos seus clientes, né? Ao seu lucro. Então, a população, seus clientes, né, os consumidores ditando, exigindo, eu acho que as empresas hoje, muito mais do que antes, porque a pandemia, ela provocou isso, né? Muitos desastres, muitas mortes, mas ao mesmo tempo, ela provocou essa necessidade da pessoa e dessas empresas poderem estar retornando para as pessoas, por exemplo, para as sociedades, para as comunidades vivendo em estado de vulnerabilidade. Então, a empresa, ela precisa ter este foco com muito mais constância, se elas quiserem continuar a sobreviver e, claro, a continuar ganhando mais consumidores. Então, essa necessidade hoje, quase pós-pandemia, ela é muito mais forte do que antes da pandemia. Ou seja, consumidor. As empresas precisam continuar a escutar o consumidor e, claro, retornar para a sociedade em forma, né, de melhores gestões ambientais, social, ou própria governança, né, anticorrupção, política de anticorrupção. Então, a empresa ela precisa tomar muito cuidado com relação, e claro, realmente trabalhar na área do ESG. Júlio, eu quero tua análise a respeito da minha pergunta, já que as empresas, houve corte nos investimentos, né? Como será no pós-pandemia essas empresas e a possibilidade do crescimento da economia circular? Acho que é um desafio, né? Acho que é isso, já está dado para todas as empresas que elas precisam fazer diferente, isso é claro. Acho que pandemia, Covid, relatórios do IPCC, do clima, então todas sabem que a gente já passou dos limites, a gente precisa ser diferente. Agora eu estou bem na expectativa de ver como isso vai acontecer de fato de maneira prática
porque a tendência, muitas vezes, é que coloquem metas. Então, até 2025 eu faço, até 2050, mas até lá, de fato, o que se tem feito, né? Acho que o caminho é esse, precisa ser incorporado cada vez mais práticas de economia circular, né? De maneira interna, e a gente repensar, de fato, novos negócios. Uma vez eu ouvi, e acho que isso é bem disruptivo, mas fica aí como provocação. Acho que no LinkedIn, um artigo que discutia que no futuro, na verdade, as empresas deveriam discutir esse parâmetro do lucro, né? Enquanto a gente tiver esse drive econômico de muito lucro, talvez seja um desafio ter as duas coisas, né? Não só o lucro, mas ela faz parte de uma sociedade que deve estar equilibrada. Então, questões como desigualdade serão fundamentais na análise interna da empresa a respeito de suas metas também, né? Lucro e, claro, combater a desigualdade e um olhar mais significativo para as questões sociais. As empresas estão abertas, Júlia, para a mudança de paradigmas? Estão. Eu vejo que hoje talvez a questão social seja mais desafiadora do que a ambiental, Joel, de alguma maneira, assim. A gente tem, né, a maioria do planeta vive em condições de muita precariedade. Tem parte das empresas que trabalham, né, com filantropia e doações, mas a gente sabe que mudança efetiva e na verdade, inverter a desigualdade social precisa passar por um pilar, né, de inclusão social das pessoas, de fato, né? Essas pessoas precisam ser colocadas, dignificadas e terem possibilidades de trabalho, né? Então, quando a gente tem, que é o caso, a gente olha para as populações do Nordeste e para as populações mais vulneráveis que precisam vir para as cidades, né? E perdem talvez uma relação aí com o campo e que vem numa situação de vulnerabilidade, as empresas precisam, né, ter esse olhar. Então, eu acho que ainda é um desafio, mas é fato que está dado e só não olha para isso quem não quer, na verdade. Edmundo, pegando a frase da Júlia, esse novo olhar, nós sabemos que as empresas têm uma postura conservadora, já fizeram o seu planejamento estratégico, e a mudança de paradigma é uma coisa que exige despreendimento das lideranças. Você acha que isso deve acontecer? Olha, as pessoas, né, a alta liderança, eles são muito mais expostas hoje do que no passado com relação a essa necessidade de a gente realmente, como vocês muito bem disseram, né, inclusão social, essa parte ambiental, essas altas lideranças estão muito mais expostas, né? Existem muitas campanhas, existem muitos trabalhos, né, do terceiro setor, né, dos think tanks também, em relação a essa necessidade. Pessoalmente, eu acho que a alta liderança, ela como está mais consciente, ou pelo menos mais aberta, embora continue, né, em alguns setores trabalhando de uma forma bastante conservadora, mas embora eles estejam abertos, essa abertura, claro, eu sozinho abro minha cabeça, ok, eu vou estar escutando, ok, mas se não tiver a pressão, se não tiver, claro, governo é importante, se não tiver a pressão por parte, né, da sociedade civil, isso eu creio que pode frear, né, essa abertura dessa alta liderança. Mas, como existe essa pressão bastante grande pela sociedade civil, eu acredito, espero que a alta liderança comecem, de fato, a trabalhar no ESG. E hoje a gente sabe do seguinte, né, o ESG, ele ficou muito mais forte agora no ano de 2010, a gente começou a falar sobre a criação de valor compartilhado. Aí 2015, 2016, né, a questão do ESG começou a ficar mais forte. Então, hoje, essas lideranças, o que nós sabemos, né, o que a gente vê, é a necessidade de uma padronização com relação aos dados socioambientais que são colocados nos relatórios das empresas. Então, hoje, essa necessidade dessa padronização, ela é emergente, né? Então, a gente precisa estar trabalhando nessa padronização. Frank Valverde, a gente está falando das empresas em geral. E as empresas de comunicação, a grande imprensa, que está aí, que perdeu a hegemonia por causa das redes sociais, você acha que elas estão abertas a essas mudanças, essa nova realidade da pós-pandemia, que a nova realidade da pós-pandemia vai exigir?
Olha, Joel, na verdade, eu acho que abertas elas estão, precisa ver o quanto, né? Eu acho que elas se abrem, mas às vezes não o suficiente para entender essas mudanças, né? Inclusive, até uma das questões que eu queria colocar, tanto para o Edmond como para a Júlia, na opinião deles, se a mídia, de uma maneira geral, tem contribuído para esclarecer o que vem a ser o ESG, o que vem a ser a economia circular, ou ainda estamos engatinhando. Quem faz isso é muito mais a imprensa chamada, digamos, alternativa, ou o grupo de pessoas que atuam muito mais nas redes sociais do que na mídia de forma geral. Tá? Eu gostaria de ouvir tanto o Edmond como a Júlia, qual que é o papel que a mídia está tendo nesse momento aí, e se consegue transmitir, consegue contribuir para esclarecer e tentar transformar essa sociedade para um mundo melhor. Dessa vez eu gostaria de começar com o Edmond. Oi, Franklin. Eu acho que quando a mídia faz uma matéria sobre, né, a degradação ambiental, sobre a exclusão das pessoas menos favorecidas, ela está, sim, ajudando a propagar o ESG. Então, eu vejo, sim, a mídia ajudando. Talvez, se a gente quiser fazer, popularizar o termo ESG, talvez a mídia, né, cada vez que faça uma matéria sobre isso, fala, olha, e com isso aqui a gente está trabalhando sobre ESG. Mas, embora ela não faça isso, eu vejo, sim, a mídia contribuindo com essas questões, levando a conscientização a respeito, né, do mundo, né, do ambiente, das florestas, levando a conscientização a respeito da desigualdade, né, como a Júlia disse, ou seja, no mundo inteiro, né, desigualdade tremenda. Júlia. Eu acho que a mídia mais popular, né, e televisão, etc., eu vejo ainda muito distanciamento, né, apesar de noticiar, enfim, sobre desigualdade, possíveis incêndios, eu acho que vai pouco, se aprofunda pouco na raiz do problema. Eu vejo que as mídias alternativas e os jornais alternativos aí sim têm tido um papel fundamental, mas sem dúvida a mídia deveria mais tradicional, mais tradicional, né? Os jornalões, as grandes redes, né? Exato, eu vejo pouca ousadia. Edmundo, e o ESG no mundo? Como é que está a economia circular e o ESG no mundo? Existem países onde a prática, você, por exemplo, citou o Japão como um Tainá, né? Não ao desperdício. Esse exemplo que você citou faz parte da cultura japonesa, né? Como é que nós adquirimos uma nova cultura aqui no Brasil a partir de exemplos do que acontece no mundo? E o mundo? Como é que está a economia circular ou o ESG? Olha, o mundo, pelo que eu vejo, né, nos países que eu venho trabalhando, existe. Bom, aí vou precisar fazer divisão, né, entre Ásia, América Latina, América do Norte, Europa Oriental, Europa Ocidental, África. Nossa, esse conceito, né, de circularidade, esse conceito ESG, ele vai realmente variar bastante de continente para continente, né? A gente vai encontrar nos países asiáticos um pouco mais de conscientização em termos ambientais, mas mesmo assim, em outros temas, como a área social, eles pecam, né? No Japão mesmo, embora a parte ambiental eles têm essa conscientização bastante grande, né? Você não vai encontrar lixo na rua, você vai encontrar bastante esse pensamento de não ao desperdício. Mas, por outro lado, eu vejo na área de social a forma como as empresas tratam os seus funcionários, né? Hoje a gente vê funcionários morrendo, literalmente, por causa, né, da quantidade de trabalho. Então, vai realmente diferir de país para país, e também o ESG também vai diferir de país para país. Júlia, qual é o teu exemplo, assim, olha, a referência que você tem no mundo da prática do ESG, da economia circular? Eu acho que a referência vai estar, né, em alguns países europeus. Então, a Inglaterra, por exemplo, que iniciou um movimento muito forte da economia circular, né, através da Ellen MacArthur Foundation, da nova economia dos plásticos, acho que trouxe aí um direcionamento global, né, de como as empresas deveriam olhar, por exemplo, para a questão das embalagens, né, e sem dúvida, acho que isso gera uma repercussão, né? Então, os países
Acho que na Europa trazem boas referências, acho que os Estados Unidos também algumas práticas, né? Mas, por outro lado, é isso também, a questão social, né? Eles lá se aplica de uma outra maneira, né? Por conta a desigualdade social lá também não é tão grande, né? Olha, eu perguntei para o Edmundo, ele falou novamente deu o exemplo do Japão. As práticas de ESG nas companhias vão muito além de uma busca, né, por reciclar ou criar um ambiente de trabalho mais positivo. Elas têm um objetivo de provocar mudanças profundas para que o negócio se adeque à sociedade atual. Bom, Edmundo, como criar uma cultura de ESG no Brasil? Alta liderança. Tem que vir de cima para baixo. Se a alta liderança não tiver consciente, não somente consciente, mas começar a colocar em prática os pilares, fica difícil a gente implementar essa cultura. Mas, claro, não somente a alta liderança. Nós, como sociedade civil, a gente precisa continuar a incentivar via campanhas, etc. E também o governo fazer o mesmo com relação a essa conscientização. Conscientização e implementação. Júlia, qual é o papel do Estado nesse processo? Eu acho que é fundamental, né? A gente deveria criar algumas ferramentas e incentivos, né? Talvez aí para as empresas que tivessem boas práticas nesse sentido de ESG, né? A gente tem hoje alguns estados olhando para a questão do clima, né? Que é das contribuições nacionalmente dirigidas, por exemplo, mas acho que tem ainda pouco diálogo, né, de maneira geral com as empresas. Acho que isso deveria se aproximar, né, muito mais. E esse diálogo seria através de políticas públicas? Também de políticas públicas, né, no que oferece para o consumidor, mas talvez também nesse âmbito mais de diálogo entre empresa e Estado, né, em tipos de incentivo, ou também como o Estado passa a fiscalizar e observar, e acho que principalmente também ter dados, né, ajudar a consolidar dados para que a gente possa aí ter uma visualização melhor e mais ampla de como que as coisas estão indo, né. Franklin Valverde, nós temos 10 minutos, mais 10 minutos de programa, estamos caminhando para a última etapa, né? Falando hoje sobre o ESG e economia circular. Você tem mais alguma informação? Olha, João, eu gostaria de colocar um item que eu acho que é importante, que não foi abordado aqui no programa ainda hoje, né? Como é que a educação tem atuado, né, nessa questão da ESG e da economia circular, né? A escola, né, ela tem contribuído para a conscientização, como o Edmundo falou, que é importantíssimo, eu também concordo, para que a sociedade se conscientize e mude de atitude, né, e faça, inclusive, o poder central, ou todos os outros poderes, ou seja, o Estado, o aparelho estatal, também atuar nessa transformação. Vamos começar agora pela Júlia. Eu acho que sim, né? As escolas, já faz um tempo que a agenda ambiental passou a ser uma prerrogativa nas escolas, então trabalhar, acho que temas desde, enfim, a questão do lixo, como própria importância da Amazônia, mas a gente sabe também que no atual governo tiveram vários desafios, né, em termos de qual conhecimento que chega, né, a questão do próprio reconhecimento dos povos tradicionais. Acho que a história às vezes é um pouco editada dependendo de qual é a situação política, né, mas sem dúvida as escolas têm aí acho, um papel fundamental para a formação das pessoas mesmo, né, das crianças enquanto adultos. Edmundo. Como a Júlia muito bem disse, né, as escolas, papel fundamental. Eu vejo, né, escolas particulares, escolas públicas, trabalhando essa conscientização das crianças, claro, fundamental. A gente precisa plantar essa semente nas crianças. É o modo mais fácil, como, né, eu estava conversando com o Joel, de a gente realmente mudar a cultura de uma sociedade. Agora, eu acho que as escolas deveriam continuar fazendo com muito mais profundidade esse trabalho com as crianças, até incluindo a criação de disciplinas formais, né? Quando eu falo formais, né? Envolvendo notas, avaliações, para que essas disciplinas sejam implementadas em todas as escolas, sejam públicas, sejam privadas. Edmundo,
O Sistema B está implantado aqui no Brasil e ele já tem 233 empresas certificadas. Os últimos dados revelam que nós temos 18 milhões de empresas, ou seja, um grande desafio deve acontecer para uma mudança significativa em relação às empresas, para se tornarem, terem um olhar para o social e para a sustentabilidade diferente do que tem agora. Você acredita que o comportamento desse governo pode provocar um retrocesso na implantação da economia circular no país? Olha, eu esperaria que o governo, que esse atual governo, ele fosse muito mais propositivo com relação à economia circular, que ele realmente motivasse, também com políticas públicas, com incentivos fiscais, para que essa economia circular, para que esses pilares do ESG possam ser muito mais avançados aqui no país. Então, em suma, eu espero, né, que o governo possa aumentar esse trabalho. Júlia, que você que em passant citou, né? Com esse governo, citou esse governo e a respeito das políticas públicas. Você acredita que o comportamento deste atual governo pode provocar um retrocesso? Acho que sem dúvida, né? Ele já provoca de maneira indireta, quando a gente olha o que acontece na Amazônia e nos biomas brasileiros, né? Se a gente pensar que qualquer empresa, a maioria das empresas estão centradas em vender produtos e esses produtos vêm da própria natureza, né? Na verdade, somos natureza, mas quando a gente olha para esses biomas, a maneira como o atual governo lida com isso é muito predatória. Então, nesse sentido, por esse lado, né, estou falando nessa primeira etapa da cadeia, principalmente, tem uma defasagem e um descuido muito grande. Frank Valverde, seu destaque final. Joel, acho que a palavra do programa de hoje é conscientização. Acho que ela que é fundamental para a mudança social, para a mudança de comportamento de todos e de todas, né? Como bem disse o Edmond, essa é a palavra que todos têm que ter em mente e não só ter em mente, como também partir para uma ação efetiva, né, de transformação da sociedade para melhorar a vida de todos e todas. Nesse final de programa, Júlia, eu queria o seu destaque final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do programa, ESG e economia circular? Ai, Joel, acho que Joel e Frank, primeiro agradecer, Edmond, a participação, acho que é um prazer estar aqui. Acho que a gente tem que, de alguma maneira, eu sou um pouco utópica nesse sentido, acho que a gente tem que olhar para os povos tradicionais, as maneiras como, a forma como essas pessoas vivem, acho que se inspirar um pouco como essas pessoas vivem, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que viver dessa maneira, mas acho que tem muita sabedoria aí, e acho que a gente precisa, talvez, beber um pouco dessa fonte para ser mais criativo e conseguir achar aí rotas diferentes para inovar. Acho que é preciso inovar sempre, né? A gente precisa disso. Um prazer estar aqui. Obrigada. Edmond, seu destaque final. Bom, é o seguinte, né? Empresas, sociedade civil, governo, esses são os pilares, são os players importantíssimos para a gente continuar a avançar. Mas uma coisa que a gente precisa estar, né, que toda a sociedade ela precisa estar bastante alarmada, eu diria. A gente está perdendo floresta. A gente vê a direita super, como posso dizer, super nacionalista, ultranacionalista aí levantando. A gente vê esses exageros, a gente vê esses polos gigantescos. Isso é sinal vermelho. Porque isso aí também está ligado na parte social. Né? É o levante dessa direita ultranacionalista. Ele tem uma pontinha ligada na parte social. Porque, claro, é a bandeira onde eles batem. Então, o sinal está vermelho. As empresas, governos, sociedade civil, ela precisa estar bastante consciente de que se a gente não, como o Franklin disse, se a gente não, além de ter a conscientização,
não implementar, a gente vai entrar numa situação em que a gente vai perder o controle. Então, eu acho que é bastante importante a gente continuar a trabalhar, principalmente a gente, eu, por exemplo, da sociedade civil, continuar a trabalhar a conscientização, implementar juntamente com o governo e com as empresas, trazendo esses dois players para que a gente possa continuar a avançar na economia circular com relação ao ESG. E foi um prazer poder aqui conversar com vocês, Joel, Franklin e Julião. Um prazer mesmo. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de Júlia Lucchesi, gestora de projetos de sustentabilidade, economia circular e ESG. Edmundo Sakai, diretor regional da sede mundial da ONG Internacional Médica Operation Smile. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Prevenção Ambiental. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.